Olá, vamos começar então a nossa terceira aula. Nosso assunto de hoje, massas de ar. As massas de ar são porções de ar com características tanto do local onde elas estão inseridas, quanto do local onde elas tiveram origem. Uma dúvida que sempre surge no momento que se trabalha a massa de ar é a diferença, se tem diferença ou não entre tempo e clima. Tem diferença e elas não representam, não têm o mesmo significado. Tempo é um estado momentâneo, é o que eu tenho na atmosfera no momento. No mesmo dia eu posso ter características do tempo ensolarado, chuvoso ou nublado. E o clima, independente dessa situação do tempo atmosférico, ele não tem variação. O clima, ele não muda. Nós temos uma representação aqui que torna até mais fácil o entendimento. Então, tempo ensolarado, nublado, chuvoso e o clima, mapa do Brasil com a representação dos climas. Então, por exemplo, na porção sul, que nós temos o clima subtropical, no mesmo dia eu posso ter todas essas variações e o clima se mantém sempre estável. Nós temos 5 massas de ar que atuam diretamente sobre o território brasileiro. A massa de ar equatorial atlântica, ela tem origem no Oceano Atlântico, próximo da linha do Equador. Então, ela tem como característica a umidade e o calor. Ela atua principalmente no Nordeste brasileiro. A massa de ar equatorial continental tem origem na região norte, então floresta amazônica, características de calor e umidade e atua diretamente na região norte e no centro-oeste. A massa de ar tropical atlântica, ela tem origem no Atlântico Sul, atua na região sudeste e centro-oeste e traz como características também a umidade e o calor. A massa de ar tropical continental, ela tem origem na região nordeste da Argentina, atua principalmente na região centro-oeste do território brasileiro e tem como característica calor, porém falta de umidade. A massa de ar polar atlântica, ela atua diretamente na região sul do território brasileiro. Ela tem origem na Antártida ou no Oceano Atlântico próximo ao Polo Sul, características de frio e umidade. Na representação das massas de ar sobre o território brasileiro, nós vamos fazer referência então à massa polar atlântica, que é a que atua diretamente na região sul. Essa massa de ar, ela pode, por vezes, atingir o centro-oeste e a região norte do Brasil, causando o fenômeno denominado de friagem, que é a queda brusca de temperatura dessas regiões. Quando se trabalha massas de ar, surge uma dúvida frequente, que é em relação às frentes. Frente quente e frente fria. Tá? O que são as frentes? Nós temos a frente de ar como uma configuração de um fenômeno climático resultante do encontro de 2 massas de ar. Nós temos como exemplo uma massa de ar quente originada na área intertropical encontra-se como uma massa de ar fria. Esse fenômeno, então, é denominado de frente. Se a massa de ar quente avançar sobre a massa de ar fria, nós vamos ter o predomínio da massa de ar quente, portanto, uma frente quente. Se nós temos o avanço de uma massa de ar fria sobre a quente, nós vamos denominar, então, de frente fria. Encerramos nossa terceira aula sobre massas de ar e nos encontramos na próxima aula.